Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento em que você está assistindo esse vídeo. Independente do momento, saiba que a misericórdia do Senhor está sempre renovada sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Bem-vindo a mais uma aula na nossa Escola de Servos, o nosso organismo de ensino aqui na Casa do Pai, Igreja Cristã. Estamos falando sobre os propósitos de Deus para nós. E como igreja, nós cremos em 5 propósitos: a adoração, a comunhão, o discipulado, o serviço e o evangelismo, ou ainda missões. Hoje eu quero reproduzir para você um vídeo do nosso canal do YouTube, onde eu falo ali sobre a transformação que vem através do discipulado, para você entender a importância do discipulado na nossa vida. E para você que quer conhecer mais sobre uma vida com propósitos, o objetivo da vida, o que Deus espera de nós, acompanhe o nosso canal no YouTube. Tem uma playlist lá que chama O Objetivo da Vida. E ali tem 40 vídeos onde eu falo dia após dia sobre um estudo profundo do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. Acompanhe agora o nosso vídeo falando sobre discipulado. É um pequeno fragmento, mas eu tenho certeza você vai ser tremendamente abençoado. Valeu demais e até uma próxima aula aqui na nossa Escola de Servos. Que Deus te abençoe. Compartilhando essa palavra, eu vou falar hoje sobre, deixa eu pegar aqui a minha anotação, sobre como ser transformado pela verdade. Jesus Cristo é a verdade, e se queremos ser parecidos mais e mais com Ele, precisamos ser transformados pela verdade. Então, enquanto eu vou começando aqui a ministração, dá tempo ainda de você compartilhar esse link, compartilhe no teu Facebook, nas tuas redes sociais, e vamos juntos aí viver a bênção, a unção e o poder do nosso Deus. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 4. Mateus 4, verso 4. Quando Jesus ele é tentado por Satanás, Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome, é óbvio, e o diabo fala para ele: olha, aqui tem pão, transforma essas pedras em pão e coma, você é Deus. E Jesus respondeu: as pessoas, elas precisam mais do que pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar a cada dia mais e mais da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor. E Atos capítulo 20, verso 32, Atos 20, 32 diz assim: a palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que ela quer que vocês sejam e dar-lhe tudo o que vocês venham a necessitar. Amém? Atos capítulo 20, verso de número 32. A palavra de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam, ou seja, nós somos transformados pela palavra, e dar-nos tudo o que nós venhamos a necessitar. Amém? Em nome de Jesus. Transformado pela palavra. A verdade nos transforma. O que Deus quer para nós? E eu tenho falado aí, falei sábado, falei domingo sobre isso. Deus quer para nós o crescimento espiritual. Por quê? É no crescimento espiritual que nós vamos substituindo as mentiras que o diabo lançou sobre a nossa vida. Você não pode, você é isso, você é aquilo. Os rótulos que Satanás tentou colocar sobre nós, pelas verdades de Deus, por aquilo que é a nossa real identidade, por aquilo que é o verdadeiro sentido da vida, por aquilo que é o destino que Deus preparou para nós, o propósito que Deus preparou para nós. Quando Jesus fez a oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo de número 17,
ele disse assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E a santificação, ela exige o quê? Ela exige a revelação. O Espírito de Deus, ele usa a palavra de Deus para nos tornar mais e mais semelhantes a Cristo. E para nos tornarmos semelhantes a Jesus, nós precisamos nos encher da palavra. A palavra precisa ser a nossa regra de fé e prática. A palavra precisa ser o parâmetro pelo qual nós alinhamos e medimos a nossa vida. É por meio da palavra que nós somos unidos, que nós somos moldados para as tarefas que Deus tem para nós. E a palavra de Deus, ela é diferente de tudo. Ela é viva. Jesus, ele disse lá em João 6:63, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Ou seja, quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo foi criado pela palavra. Tudo que existe ao nosso redor existe por uma única razão, porque Deus falou, porque Deus disse. Foi pela palavra de Deus que tudo veio a existir. Sem a palavra de Deus, nem eu, nem você estaríamos vivos. E Tiago, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que ele, o Senhor, fez. A Bíblia, ela é muito mais do que um simples manual doutrinário, do que um livro de regras. A Bíblia gera fé. A Bíblia é a palavra de Deus viva. A Bíblia é aquilo que cria a vida, que produz mudança, que afasta de nós Satanás, que realiza milagres, que cura feridas, que traz transformação, edifica o caráter, que transforma o momento, a circunstância, a nossa volta. A Bíblia é a palavra que traz alegria, que nos ajuda a superar a adversidade, que nos dá vitória na tentação, que enche-nos de esperança, que libera poder, que limpa a nossa mente, que cria as coisas e, acima de tudo, nos garante o futuro eterno. Por isso eu digo para você, é impossível viver abundantemente sem a palavra de Deus. É impossível. É impossível viver a vida abundante, as promessas de Deus, sem a sua palavra. Por isso, nunca menospreze nem subestime o valor da Bíblia. Considere a Bíblia, a palavra de Deus, tão essencial quanto o ar que você respira, quanto a comida que a gente come, quanto a água que nós bebemos. Olha o que Jó disse aqui em Jó 23:12. Dei mais valor às palavras da tua boca que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual que eu tenho para me alimentar, para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. E é curioso que a própria Bíblia é citada como sendo o leite, o pão, a comida sólida e até a doce sobremesa. Salmo 119, verso 103, fala sobre isso. O pão, o leite, a comida sólida, a doce sobremesa, uma refeição completa para o nosso fortalecimento e para o nosso crescimento espiritual. E Pedro, ele nos aconselha, desejem o leite espiritual puro, a palavra, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. E uma boa notícia para você, hoje existem mais Bíblias impressas do que jamais houve em toda a história da humanidade. Mas uma coisa é certa, de nada vale uma Bíblia na estante.
Deixa eu pegar aqui. De nada vale uma Bíblia fechada, uma Bíblia aberta, até mesmo no Salmo 91, como se fosse um amuleto. Está aqui o Salmo 91, a segurança daquele que se refugia em Deus, e a Bíblia aberta ali na estante. De nada adianta isso. A Bíblia, ela precisa ser o nosso alimento de cada dia, a nossa grande prioridade. E Jesus chama esse estabelecer de prioridade, esse estabelecer de coisa importante na nossa vida, de permanecer. Por isso lá aqui em João 8,31 ele fala: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão o quê? Meus discípulos. E permanecer na palavra de uma maneira prática inclui 3 atividades. 3 atividades para que nós verdadeiramente permaneçamos na palavra. Primeiro, aceitar a autoridade da vida. Nós não podemos... Opa, quase derrubei a câmera aqui. Nós não podemos andar assim... não, olha, é porque não é bem assim. Sabe? Porque o que a Bíblia diz não é desse jeito. A Bíblia precisa ser atualizada ou tudo mais. Não, não. A Bíblia precisa ser a autoridade na nossa vida. Deixa eu contar um fato verídico que aconteceu na vida do grande pregador Billy Graham. No começo do seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que ele enfrentava dúvidas, uma verdadeira luta sobre aquilo que era a precisão e a autoridade da Bíblia. Numa noite, ele conta isso na sua biografia, Billy Graham caiu de joelhos e disse a Deus: Senhor, tem muita coisa confusa na tua palavra, tem muita coisa que eu não compreendo, tem muita coisa que eu não consigo crer. Mas de hoje em diante, Billy Graham ali ajoelhado orando disse: de hoje em diante, eu vou confiar completamente na Bíblia como a única autoridade para a minha vida e para o meu ministério. E ele fala que a partir daquele momento, daquele dia em diante, a sua vida, o seu ministério foram abençoados com um extraordinário poder e eficácia. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que a decisão mais importante que nós podemos tomar hoje é definir o critério definitivo para a nossa vida. Independente da cultura, da tradição, da razão, da emoção, escolha a Bíblia como autoridade definitiva na tua vida. Declaremos como Paulo: eu creio em tudo o que concorda com a lei e o que está escrito através dos profetas. Amém? Então, em primeiro lugar, é preciso aceitarmos a sua autoridade. Em segundo lugar, devemos assimilar a sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia. A Bíblia precisa preencher a minha mente, de forma que o Espírito Santo me transforme com a verdade. Eu preciso receber a Bíblia no meu espírito com fé. Eu preciso ler a Bíblia. Isso aqui não vai entrar na minha mente por osmose. Eu colocar aqui, eu vou dormir lendo a Bíblia, deitado sobre a Bíblia, não vai adiantar. Eu preciso lê-la. Eu preciso pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre ela. Bispo, como é que eu vivo isso? Você recebe a palavra de Deus quando você ouve e você aceita no teu coração. Quando você tira os questionamentos.
quando a gente tem um espírito humilde, recebendo de bom grado a palavra. A segunda coisa aqui que eu falei é sobre ler a Bíblia. E durante mais de 2000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora, milhões e milhões têm acesso a ela. E apesar dessa facilidade, o que acontece? Tem muito crente que dedica mais tempo à internet, a ler um monte de baboseira, do que a leitura da Bíblia. Eu não me admiro que a igreja não cresça. A igreja fica orando por um avivamento, mas deixa de ler a palavra. Eu falei sobre pesquisar, estudar. Essa é uma maneira de nós permanecermos na palavra de Deus. Mas, bispo, eu já estou lendo, só que ler é uma coisa e estudar é outra. Estudar é você fazer perguntas sobre o texto, é anotar as tuas dúvidas, é pesquisar, é escrever o teu pensamento num papel ou até mesmo no teu computador. Sabe? E eu não teria tempo aqui para falar mais sobre isso para você, mas tem tanta coisa boa que nos ajuda a compreender e a estudar mais e mais a Bíblia. Como é que foi, onde aconteceu, um mapa bíblico, para que eu possa entender. Quando você vê um mapa de Israel, aí você entende melhor o texto, porque aí você vê o deslocamento de Jesus, você sabe para onde ele foi. É tão tremendo, é tão tremendo. Relembrar a palavra é importante, e isso é um dom de Deus, a capacidade de lembrar é um dom de Deus. Ai, a minha memória é fraca, a tua memória é fraca para determinadas coisas, para aquilo que você quer ela é forte. Você tem milhões de ideias, você tem milhões de fatos e imagens memorizados na tua mente. Nós lembramos o que é importante para nós, e se a palavra de Deus for importante para nós, nós vamos ter tempo para memorizá-la. Escreva versículos e espalhe pela tua casa. Escreva cartões bíblicos que você possa levar. E em vez de pegar toda hora o celular, pegue um texto bíblico. Decore o texto. Sabe? Sabe qual é o segredo? É relembrar, relembrar e relembrar. Lembre-se do que Cristo ensinou e enriqueça a sua vida, diz Paulo aos Colossenses. E refletir é a meditação. Ai, meditação é esvaziar a mente, é deixar a mente vaguear. Não, meditação é você se concentrar na palavra. Por isso que Davi fala que ele meditava na palavra. A gente fica meditando muitas vezes num problema, numa dificuldade, quando nós podemos meditar na palavra. E isso vai nos encher. E por fim, eu devo acreditar na Bíblia como autoridade, assimilar a sua verdade e, em último lugar, aplicar os seus princípios. Ser um praticante da palavra. Ser um praticante da palavra. É isso que Deus quer. E a palavra, ela nos transforma. O que Deus já te disse na palavra dele, que você ainda não começou a fazer? Permaneçamos firmes na palavra e seremos seus discípulos. João 8:31, e no 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que essa palavra seja uma grande verdade na tua vida, em nome de Jesus.